Mostra quem Tu és, Senhor, na nossa vida. Senhor, mostra quem Tu és, Senhor, no meio do nosso sofrimento e no meio da nossa alegria, Senhor. Amém, amém. Quem tiver a sua Bíblia ainda de pé, vamos abrir em Salmo 32. Se você tiver a Bíblia no celular também, pode abrir, eu vou esperar. Prontos? Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, e disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de cantos de livramento. E aí Deus falando: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Mas um dia eu confessei o meu pecado a Deus, e Deus trouxe livramento para a minha vida. Baixe sua cabeça e não esconda o seu pecado de Deus. Tenha o seu momento com Deus, confesse o seu pecado a Deus. O pecado que a gente tenta esconder e que faz da gente um hipócrita, que faz da gente um mentiroso, porque a gente tenta esconder o que está dentro da gente. Não esconda mais isso, coloca diante de Deus. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, tu perdoaste a culpa do meu pecado. Reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar. Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer.
Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Mesmo quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Obrigado, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Esse trecho da música, ele vem de Salmo 23. E quando você lê o Salmo 23, ele fala sobre o vale da sombra e da morte. E não fala que as coisas vão ser fáceis, fala que as coisas vão ser difíceis, mas que Deus vai estar conosco nas horas difíceis da nossa vida. E aí a bondade me seguirá, não é que tudo vai dar certo, é que nas horas difíceis Deus vai estar conosco. Vamos cantar de novo essa parte? Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo.
bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Obrigado. Amém. Há um único que é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder. É por isso que estamos aqui, para falar que Deus é o único digno do nosso louvor, da nossa obediência, da nossa vida. Há o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Agora a gente vai ter um momento de oferta. Você que tem no seu coração de ofertar, de colocar diante de Deus aquilo que Ele já tem colocado para você. Então, nós temos aqui as caixas vermelhas do lado, se você puder ir até lá. Se não, atrás da maioria das cadeiras tem um QR Code. Então, você pode também ficar à vontade, se você quiser fazer um Pix e também fazer a sua doação de forma eletrônica. Para você que está online, tem também um QR Code aqui na tela. Então, vamos cantar mais uma vez só essa música, enquanto você fica à vontade para dar a sua oferta. Amém. Ao único
glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Tem que esperar um pouquinho. Pode sentar. Bom dia, pessoal. Vou dar uns avisos aqui. Primeiro aviso. Semana que vem nós teremos o culto dos adolescentes, né? O culto dos adolescentes acontece lá no Templo de Baixo, todo primeiro e terceiro domingo de cada mês. E semana que vem, que será o primeiro domingo, vai ser um culto especial. Nós queremos tomar um café da manhã, ter um café da manhã com os pais. Tá? Se você tem um filho adolescente, nosso convite é que você chegue às 9 horas, traga um prato para a gente ter um momento de confraternização com os pais. Tá bom? Alô? Tá, então, se você tem um filho adolescente, domingo que vem, café da manhã, tá? Então, traga um prato, vamos participar junto, tá bom? E depois, nós convidamos que você participe também do culto dos Adolas junto com seu filho. E quem vai pregar é a Sofia. Tá? A Sofia está preparando uma palavra para o Dia dos Pais. É isso, né, Sofia? É isso aí. Ela vai falar sobre José, então é a visão do filho. Depois eu falo do Jacó para falar da visão do pai, né? Tá bom? Então, semana que vem, todos os pais que têm filhos adolescentes estão convidados. Também tem um aviso do Alfa. Estão abertas as inscrições para o Alfa, né, para o segundo semestre. Nós teremos Alfa presencial domingo, das 9 às 10, tá bom? Alfa, quem tem interesse de fazer a Alfa presencial, vai ser no domingo, das 9 às 10. E teremos também o Alfa online, de terça ou quarta, das 20 às 21 horas. Tá bom? Então, você que quer fazer o Alfa, prefere o presencial? Domingo, antes do culto, das 9 às 10, teremos o Alfa. Se você prefere online, terça ou quarta, das 20 às 21. Tudo bem? Depois tem um link que vai ser mandado, tem no nosso site também, nas nossas mídias sociais. E qualquer dúvida, ó, a Arlete está lá no fundo, ela já se posicionou estrategicamente na saída para te pegar lá no fundo, entendeu? Então, ela já está ali, ó. Isso aí, Arlete. E o início do curso é dia 20 de agosto, tá bom? Queria chamar a Alda. Cadê você, Alda? Aí, Alda. Ela tem um recado da Aire. Bom dia, eu me chamo Alda, né, para quem não conhece, eu sou assistente social da AIRE. O que é a AIRE? Acolhimento e integração ao refugiado. É uma casa que acolhe refugiado por um tempo, né, de moradia provisório. E nós estamos com um evento que vai acontecer, está aqui ó, no telão, no dia 18/8, meio-dia, aqui na nossa igreja, né, porque na AIRE não tem espaço, então a igreja sempre cede, né, o espaço dela para nós, né, graças a Deus. E aí, eu gostaria de estar convidando a todos, né, para esse almoço beneficente, feijoada, para quem é,
né, fã de feijoada como eu. Então, eu gostaria só de estar pedindo para vocês fazerem seu pedido antecipado para a gente poder se programar, né, toda a logística, né, a dinâmica da cozinha. Então, e também gostaria de estar convidando, né, quem quer se envolver mais com o nosso projeto, com a nossa casa, né, que me procure, né, para eu, né, ver onde que você se encaixa, que, né, de alguma forma você vai poder nos ajudar. Mesmo que você não, né, não queira participar, não sei, não vai poder, não queira, não vai poder participar desse dia, você pode estar divulgando nas suas redes, né, o nosso evento. A gente vai estar divulgando na rede da IMEL e na AIRE mesmo, no nosso site, que é aire.brasil. Então, acompanhe, né, nossos eventos, que vai estar sempre lá, né, exposto. É isso, muito obrigada. Para os adolescentes irem para a classe, que o Jorge está mandando, né, pastor? Ele não pede, ele manda, ó. E chamar o Júnior, pastor Júnior, que, né, hoje vai estar pregando. Bom dia, pastor. Tudo bem, e você? Posso orar por você? Por gentileza. Né? Olha que eu estou me oferecendo, hein, pastor? Senhor, muito obrigada. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por todos que estão aqui, que o Senhor nos dá uma oportunidade de estarmos servindo a Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar com o pastor Júnior, que a palavra dele possa ser edificante para as nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Ficou nervosa? Sempre, né, pastor? Bom dia. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Vamos lá, vamos lá. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da cruz, esse símbolo que provavelmente é um sinal visual, o símbolo, a insígnia mais famosa, mais conhecida de toda a história. E tem cruz em todo lugar, não sei se já parou para perceber, talvez tenha até alguma aí no seu pescoço, pendurado na sua orelha, mas a gente vê cruzes espalhadas por todos os lugares, até mesmo países que são fechados para o cristianismo, eles sabem que a cruz é, sim, um símbolo cristão. Mas o ponto é, o que ela significa? Teve um imperador romano chamado Constantino, que lá no século IV, pouco antes do ano 400 depois de Cristo, ele supostamente vai se converter ao cristianismo. E tem muitas pessoas que duvidam que foi uma conversão genuína, inclusive eu, mas isso é outra história. Mas a história que contam a respeito da conversão dele é bem interessante. E esse Constantino, esse imperador romano, ele foi o cara que declarou, essencialmente, a civilização ocidental, que os países seria uma civilização cristã. Ele declarou que a civilização romana naquela época seria, sim, uma civilização cristã quando ele se converte ao cristianismo. E a história a respeito da conversão dele, mais ou menos assim. Ele estava, no dia seguinte, ele teria uma batalha muito importante, ele estava com medo. Ele estava com medo de perder essa batalha. E aí ele decide orar para algum Deus. E aí ele disse que, segundo contam, ele faz uma oração para o grande Deus supremo, o maior de todos os deuses, o Deus eterno. E aí ele olha para o céu, ele tem uma visão, e é mais ou menos meio-dia, e ele vê aquele sol, né, o sol forte, meio-dia, mas acima do sol ele vê uma cruz enorme, tinha uma frase lá, com isso vencerás, ou esse símbolo conquistarás, dependendo da tradução que você acha dessa história aí. E aí depois ele tem um sonho na véspera da batalha, que, né, no dia seguinte ele foi para a luta, e nesse sonho ele diz, Jesus aparece para ele e fala, olha, coloca as primeiras letras do nome de Cristo, que é um título, na verdade, ungido, né, para no escudo dos seus soldados, que você vai vencer a batalha. Ele coloca aquele símbolo que hoje em dia nós conhecemos como símbolo crisma, que é um X e um P no meio. Talvez esse símbolo aí é um símbolo que especialmente a Igreja Católica utiliza bastante, essas letras sobrepostas, cruzadas ali. E aí, fala que ele vai para essa batalha e vence a batalha.
E aí, em agradecimento pela sua vitória, Constantino se converte ao cristianismo, isso no ano 313. E aí ele escreve uma lei no Império Romano, conhecido como Edito de Milão. Ele diz que seria proibido qualquer perseguição ao cristianismo dentro do Império Romano. Era o fim de qualquer perseguição. Certo? Aparentemente, poxa, é uma coisa boa, acabou a perseguição aos cristãos. Pensa comigo, é isso que a cruz significa? Um símbolo de vitória? Um símbolo de conquista que você vai colocar e desenhar no escudo de soldados que estão marchando ali para matar e destruir outras pessoas? Será que esse é o significado da cruz? Soldados que agora, entre aspas, soldados cristãos marchando para a guerra com a cruz. Será que Jesus é que vai à frente deles? Antes da morte de Jesus, o símbolo, a cruz, significava um instrumento de tortura e de morte. Eu sei que você sabe, se você sabe, eles usavam a cruz para matar as pessoas. Inclusive, Jesus morre na cruz. Era como se hoje em dia você andasse com um símbolo pendurado no seu pescoço, uma forcazinha, uma linha elétrica de ouro, isso é bonito? Uma câmarazinha de gás, um pelotãozinho de fuzilamento. Era para matar, era para realmente destruir. Então, eu acho que a cruz não é para ser vista, deveria ser vista como um símbolo de força, de conquista. Até quando Jesus vem, a cruz significava que você não tinha vencido, na verdade. Você foi para a cruz, meu amigo. Você perdeu completamente. A cruz não era um símbolo de força. A cruz era um símbolo de fraqueza. A cruz não era um símbolo de conquista, era um símbolo de derrota. Mas então, o que a cruz deveria significar para nós que dizemos, que falamos, que afirmamos que somos seguidores de Jesus? Por que da cruz? Se você tem uma Bíblia no celular, escreve aí Gálatas, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 10. Gálatas 3, 10. Gálatas 3, 10. Seguinte. Já os que estão pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo que não pratique todas as coisas escritas na lei. Sempre que está entre aspas aí, é que Paulo, o autor desse livro, ele está citando um outro trecho da Bíblia. Já vou explicar para vocês qual trecho ele está citando aqui. Versículo 11 diz: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. E você percebe que o justo viverá pela fé também está entre aspas. Versículo 12. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem pratica essas coisas por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição, quando se tornou uma maldição, está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Só até aí. Esses versículos que nós lemos do livro de Gálatas, aliás, é importante a gente pensar, o livro de Gálatas provavelmente é o primeiro texto do Novo Testamento. Quando Gálatas foi escrito, não existiam provavelmente ainda os evangelhos. Gálatas é provavelmente o primeiro livro dessa parte da Bíblia que nós chamamos de Novo Testamento. Então, Gálatas, ele explica alguns princípios da fé que são muito importantes, porque ninguém tinha colocado no papel ainda essas coisas que Paulo está explicando de uma maneira tão interessante aqui. E aqui a gente encontra uma explicação, uma exposição a respeito do significado da cruz e das consequências da cruz. Vamos pensar primeiro na necessidade. Por que a cruz é uma coisa necessária? E o que realmente aconteceu lá na cruz? Essa passagem que nós lemos, ela fala de uma maneira muito clara, como poucas vezes a gente encontra na Bíblia, a respeito da necessidade que nós temos de entender o que é. E o ponto central aqui que a Bíblia explica é que o texto que nós lemos diz que ninguém é justificado diante de Deus. Essa palavra diante de Deus, ela é bem interessante, essa expressão. Como que a gente pode viver diante de Deus? E aí, como eu disse, citando outras passagens do Antigo Testamento, tem muitos lugares que Deus chega para o povo, que Ele está chamando para ser povo dele, como Deus está te chamando e me chamando para que nós sejamos o seu povo. E Ele diz: eu sou o seu Deus, andem diante de mim. O que significa andar diante de Deus? Andar diante de Deus, nesse conceito, é uma relação de transparência. É uma relação, é viver de maneira que você pode ver a pessoa e a pessoa pode ver sem nenhuma reserva. Você tem confiança de estar diante dessa pessoa nu. Você confia que é um ambiente seguro, transparência, sem nada esconder, olhando nos olhos, transparência. Você olha a história da Bíblia, desde o começo, de Gênesis 3, antes de nós pecarmos, antes lá no Jardim do Éden, era assim que nós vivíamos. E tem um lugar no nosso coração que eu acho que deseja voltar a viver dessa forma, sem ter que ver na vergonha, como o Paulo cantou ou falou para nós, sem termos que esconder nosso pecado. Termos a coragem de ser transparentes, de sermos vistos, mas como que a gente vive dessa maneira? E quando a gente busca viver dessa maneira diante de Deus,
presta atenção, percebo que é muito verdade, eu vejo isso na minha vida e na vida de tantas pessoas. Você encontra mais liberdade para ser quem você é. Se você sabe que você é aceito por Deus, isso diminui o medo que a gente naturalmente sente de ser rejeitado pelas outras pessoas. Porque você tem a confiança de que você é amado por Deus. Você é aceito por Deus. E isso aumenta a nossa autoestima. Isso ajuda a gente a encarar os desafios de estar perto de pessoas que talvez nós teríamos ainda de nos sentirmos intimidados. Faz sentido isso? Então, é muito libertador isso. Estar resolvido dessa maneira diante de Deus, a gente se preocupa menos a respeito do que as pessoas falam, do que elas pensam da gente. Mas o problema é que, normalmente, nós não vivemos dessa forma. Nem diante de Deus e nem diante das pessoas. A gente prefere tentar ser bom exteriormente, aquilo que as pessoas podem ver, as nossas ações, né? A nossa aparência. A gente quer que as pessoas tenham uma boa impressão de nós e a gente vai mantendo um monte de segredo dentro do nosso coração. A gente vive uma vida dupla, uma vida que as pessoas podem ver e uma vida de que nós somos de verdade quando ninguém está vendo. E é por isso que eu não me canso de insistir que existe uma diferença entre ser religioso e ser cristão. Porque esse era exatamente o problema das pessoas que recebem essa carta, dos Gálatas, do pessoal que via lá na região da Galácia. O apóstolo tinha passado por lá, plantado essa igreja. As pessoas tinham se convertido à mensagem que Paulo trazia. E a mensagem de Paulo, a mensagem do cristianismo é: creia. Creia em Jesus e você é salvo. E por que você foi salvo? Provavelmente você vai começar a obedecer padrões que são os padrões de Deus. Faz sentido? Eu creio, sou salvo, e isso me leva a ter uma vida de obediência. Mas aí chegam os outros mestres, esses religiosos que chegam na cidade lá e falam: não, Paulo está errado. A ordem correta é ser: crê em Jesus, aí você obedece à lei, obedece os mandamentos, aí você vai ser salvo. Olha a diferença. Paulo fala: crê em Jesus e imediatamente você é salvo. E porque você sabe que é salvo, você vai andar com transparência de Deus, você começa a obedecer os mandamentos, mudar a sua vida e assim por diante. Os outros mestres da religião dizem: crê em Jesus, obedeça os mandamentos, e se você realmente for obediente, se você seguir todas as regras, aí talvez um dia você vai ser salvo. Faz essa diferença? Agora, seja bem honesto com você mesmo. Qual das duas você está seguindo? Crer, sou salvo, por isso eu desejo viver uma vida diferente. Ou acredito em Jesus, agora eu preciso obedecer todas as regras, senão eu tenho medo de ser salvo. Eu tenho medo que na última eu vou perder esse negócio. Qual das duas que te ofereceram? O evangelho ou a religião? Vocês entendem a diferença das duas coisas? Por isso que a Bíblia diz que o evangelho é loucura. O evangelho é escândalo. Sabe por que isso é loucura? Não tratamos as pessoas assim. Normalmente, nós só aceitamos as pessoas, doamos quando nós vemos a primeira mudança na vida dela. Ela fala: não, agora eu vou te oferecer misericórdia. Agora eu vou te aceitar. E por que a gente trata assim as pessoas? A gente acha que Deus também nos trata dessa maneira. Só se nós formos bonzinhos, aí Ele vai nos aceitar, aí Ele vai nos chamar de filhos. Eu vou voltar à ideia diante de Deus de viver em transparência, viver sem tentar esconder nada de Deus. Andar diante de Deus, como eu disse, é um conceito lá do Antigo Testamento. E Deus, essa ideia, Ele está fazendo um pacto com aquele povo, Ele está chamando para ser seu povo. E se você quiser ler depois de ver o Deuteronômio que Paulo está citando ali no texto de Gálatas, que nós lemos. Em Deuteronômio 27, basicamente o texto diz: olha, andem, vivam diante de mim e vocês vão ser abençoados. Mas maldito será todo aquele que for doado, executado no madeiro ou na madeira. Você pensa: peraí, Júnior, mas na época de Moisés não existia cruz ainda, as pessoas eram mortas dessa maneira. E é verdade. O Paulo está pegando essa afirmação do Antigo Testamento e ele está fazendo uma adaptação da forma que Jesus morreu. E o costume do Antigo Testamento é o seguinte: que isso era um sinal de maldição. Quando a pessoa cometesse uma heresia, uma abominação, um sacrilégio, uma blasfêmia, um crime terrível, essa pessoa deveria ser apedrejada, mas ela não deveria ser enterrada, não poderia ter o cuidado. Ela deveria ser pendurada ou na estaca, ou numa árvore, ou no muro da cidade, alguma coisa assim, para demonstrar, né, os pássaros iam comer aquele cadáver, ele ia apodrecer sem cuidado nenhum. E isso era um sinal de que aquele ou aquela eram malditos. Que aquilo que essa pessoa fez era muito terrível. Isso era uma coisa degradante. Esse era o maldito. E Deuteronômio é muito interessante. Você vai lendo, parece que é só regra, mas faz isso, não aquilo e tal. Mas nesse capítulo 27 mesmo, ele vem fazendo umas maldições. Olha, se essa coisa vai ser amaldiçoada. Ou seja, corre o risco da galera te apedrejar, você acabar pendurado numa saca ali da cidade. Mas quando chega o capítulo 28, ele fala: mas se você seguir essa lei, você vai receber um monte de bênção. Essa bênção, aquela bênção tal. Então a lei, ela é um pacto entre a relação daquele povo e esse Deus, estabelecendo esse acordo, esse contrato de como que essa relação, por isso, as bênçãos e as maldições. Só que as maldições a gente tende a ver como castigo. Se você não obedecer, vai receber castigo. Mas o grande castigo, a grande maldição ali, é você simplesmente perder a sua relação com Deus. E a bênção é você manter a sua relação com Deus, a sua intimidade com Deus.
Quer ver uma coisa? Imagina, tem um casal de namorados. É a relação mais séria, é onde eles se sentam para conversar, né, para ver se eles querem realmente casar, se compartilhar a vida, ver juntos e tal. E nessa conversa eles estão estipulando como vai ser esse pacto, essa relação, como vai ser a vida, a aliança entre eles. E um deles diz, bebê. A gente mostra assim, né? Você é lidinho também? Ela me chama de bebê, modão. Bebê, então vamos conversar aqui. Aí primeiro fala, olha, sabe, tem 3 coisas que são muito importantes para mim. E eu não estou abrindo essa coisa na nossa vida. A primeira coisa é que eu não suporto fumaça. Eu não suporto, tenho rinite, sei lá, arde meu olho, simplesmente não posso estar no mesmo ambiente que tem alguém fumando. Eu tenho problema com isso, eu não aceito, não suporto esse negócio. Aí o outro vai, entendi, mas eu vou fumar. Eu vou 3 maços de cigarro por dia. Eu vou fumar na cama, quando a gente estiver andando, quando a gente estiver almoçando, na sala, eu vou fumar, não tem jeito. Aí primeiro fala novamente. Segunda coisa, eu quero continuar sendo uma pessoa generosa, eu quero ajudar os outros, eu quero apoiar projetos, eu quero doar aire, eu quero ajudar em missões, esse tipo de coisa. Aí eu respondo, o que eu quero fazer com o nosso dinheiro é o seguinte, quero comprar umas 3, 4 condomínio fechado, eu quero comprar um barco, trocar de carro todo ano, eu estou preocupado de juntar da gente ter sucesso financeiro. Os outros se virem. Aí a terceira coisa, eu gosto muito de diversidade, eu quero morar perto de pessoas diferentes, eu quero conhecer outras culturas. Acho que isso é muito importante para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa vida junto. Aí o outro responde, não, pelo amor de Deus. De jeito nenhum. Você não pode comer esse tipo de gente, não. Eu quero segurança, eu quero alarme na janela, eu quero porta grossa, né? Verisuri na frente da minha casa lá, eu quero proteção, condomínio com segurança, com portaria, esse tipo de coisa. Aí ele adora aquele momento e fala, bom que nós tivemos essa conversa, né? Agora, quer casar comigo? Faz sentido? Se aceitar, é trouxa. Então, entenda uma coisa. No coração de todo relacionamento tem uma lei. Tem uma série de acordos, se as partes aceitam ou não, para decidir se elas querem estar nesse relacionamento. E aí você escolhe se você quer participar desse relacionamento ou não. E é assim entre casais, entre amigos, é assim entre países, é assim. Todo relacionamento é assim. Não existe relacionamento, esses pactos e esses acordos não vão sendo naturalmente estabelecidos. Conforme você conhece as pessoas, sabe, eu posso ir até esse ponto, eu posso agir, né, dessa maneira, e aí a gente escolhe se a gente quer continuar aquele relacionamento. Sabe por quê? Porque um relacionamento que não segue essa estrutura, isso é um relacionamento de codependência. Se você não isso, de quinta-feira, tem um evento chamado Celebrando a Recuperação, que vai te ajudar a lidar com essa codependência, que significa, na relação, um vai fazer o que quiser com o outro, porque isso é um relacionamento doente. Não importa se você pisoteia nos meus valores, eu ainda vou te amar. Esse relacionamento é doente. Então, a bênção sempre é manter a relação sem medo, sem vergonha, em transparência. E a missão sempre é perder esse relacionamento. Por isso, o versículo 12 que nós lemos diz que a lei não se baseia na fé. Deus diz, eu sou santo. Deus diz para a gente não mentir, não roubar, não sermos egoístas, tá ligado? Os 10 mandamentos. Deus falou claramente, essa é a minha listinha. E se você não obedecer, tem uma maldição. A gente quebra a relação entre nós. E Deus, ele não é codependente. Ele vai manter as regras desse relacionamento. E nós mantemos as regras dessa relação com Deus? Que ele convidou a gente para manter? Fala a verdade. Tem dia, camarada, que dos 10, a gente quebra uma meia dúzia em meia hora, assim. É ou não é? Por isso Paulo fala que nós estamos sobre uma maldição. A maldição estamos separados dessa relação com Deus. E alguma coisa precisava ser feita. Por isso nós precisamos da cruz. O que realmente acontece lá na cruz é que Cristo, ele nos redimiu, ele nos livrou dessa maldição. E ele se tornou maldição por nós na cruz. Porque está escrito, como nós lemos, maldito ou amaldiçoado é todo aquele que for pendurado em uma árvore, na madeira ou no madeiro. Diz que não apenas ele foi amaldiçoado, mas que ele se tornou uma maldição. Cara, isso é forte, velho. Não disse que ele foi, novamente, amaldiçoado, se tornou maldição. O único lugar, a Bíblia fala outra coisa, mais ou menos assim, em Coríntios, 2 Coríntios, diz que não somente foi punido pelos nossos pecados, mas ele se tornou, Deus o fez ser pecado. Pesado isso também. Ele se torna uma maldição, ele se torna o pecado. Lembra, isso é uma linguagem da aliança, dessa relação que está sendo estabelecida. A maldição sempre é a perda do relacionamento. E foi isso que aconteceu com Jesus. A maldição, a dor dele na cruz, não foi somente física. Muito mais do que os pregos nas mãos, do que os pregos nos pés, do que a surra que ele tomou, mas maior que isso, o buraco que ficou no coração dele, naquele lugar onde Deus sempre esteve. Entenda uma coisa, você vai concordar comigo, o nível da dor que nós sentimos quando a gente perde um relacionamento, depende do nível do relacionamento. Porque se um conhecido chega para mim e fala, eu te odeio, pô, machuca. Mas não machuca tanto do que se fosse um amigo que chegasse para mim e falasse, eu te odeio. E não machuca tanto se for o meu melhor amigo que chega para mim e fala, eu te odeio. E não machuca tanto se for o meu filho que chega para mim e fala, eu te odeio. Ou o meu cônjuge, a minha esposa, o meu companheiro. Cara, vocês entendem que a dor ela é maior dependendo do quanto é importante a relação que a gente tem?
E quando a gente pensa na relação entre pai e filho, Jesus e Deus, vai muito além da nossa capacidade de entender isso. Porque eles estavam eternamente juntos. Teve um pregador muito antigo, o nome dele era Jonathan Edwards. Ele pregou um sermão famoso, chamado Agonia de Cristo, e ele fala sobre por que Jesus transpira sangue quando ele está no jardim, no Monte das Oliveiras. É uma suposição, é claro, mas eu acho justo. Ele diz que Jesus, em toda a sua vida, ele teve esse relacionamento perfeito com o Pai. Ele teve uma vibração incrível, mas naquele momento de maior necessidade que ele tem, ele olha e o Pai não está ali para ele. Não está ali para consolar ele. Ele volta para o lugar onde Deus sempre esteve com ele e não tem mais nada ali. Deus o amaldiçoou naquele momento. Ele perdeu a relação com o Pai naquele momento. Ele experimentou no coração dele o que nós teríamos que experimentar eternamente separados de Deus, tendo perdido Deus para sempre, a ausência absoluta de amor, de alegria, de esperança, de paz, de vida. Assim, nós jamais precisaremos experimentar isso. Jesus, ele experimenta estar separado, ele experimenta perder o Pai, ele experimenta ser amaldiçoado, para que nós não precisemos esperar isso. Jesus, ele sempre que ele se referia a Deus, ele não chamava Deus de Deus, percebeu isso? Ele sempre chamava Deus de Pai. E aí ele ensina, quando ele vai ensinar a oração, como é que chama a oração? Pai nosso. Ele falava o meu Pai, o vosso Pai. Sempre Pai, Pai, Pai. Sabe qual é o único lugar que Jesus chama Deus de Deus? Quando ele está na cruz, prestes a morrer, ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, ele era maldito, ele estava separado de Deus, ele não teve o amparo, o amor, o cuidado de Deus. Nessa única vez, ele se refere a Deus como Deus. Então, ele não foi simplesmente punido pelo pecado, ele se torna pecado. Ele não foi simplesmente punido com a maldição, ele se torna maldição. Agora, é importante fazer uma diferença aqui. Ele se tornou pecado e não pecadores. Não é que ele se revoltou e começou a xingar e tal. Tanto que o ladrão que estava do lado dele falou, lembra-te de mim quando você entrar no paraíso. Jesus virou para ele, desce no inferno, desgraçado. Foi isso que Jesus falou? Ele não se tornou pecador, ele se tornou o pecado. Ele sofreu. Ele falou, ainda hoje você vai estar comigo no reino do meu Pai. Jesus foi tratado como aquele que chamava no Testamento que merecia ser apedrejado. Ele foi tratado como se ele fosse Pedro, que o negou. Tratado como se ele fosse Judas, que traiu ele. Ele foi tratado como se ele fosse Moisés, grande covarde, assassino. Ele foi tratado como se ele fosse Davi, o adúltero. Ele foi tratado como se ele fosse Sansão, o imoral. Ele foi tratado como se ele fosse você. Ele foi tratado como se ele fosse o Júnior. E não é só sobre sermos perdoados, gente. É a respeito de restabelecer a nossa relação com Deus, reconhecendo que nós merecíamos essa maldição de perder o contato com Deus eternamente. 2 Coríntios diz que ele tomou a maldição para que nós pudéssemos receber a bênção. Que ele foi feito pecado para nos tornar justiça de Deus, ou justos diante de Deus. E isso deve significar que no minuto que você se torna cristão, você não recebe simplesmente perdão dos seus pecados. Você é tratado como se você fosse Jesus, o Filho amado de Deus, porque Jesus foi tratado como você e eu merecíamos ser tratados. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós vivemos essa loucura, essa bênção sem merecer. Por isso nós somos convidados a viver por Ele, que foi o único que realmente fez tudo certo. Ele foi o único homem que amou a Deus de verdade, com todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua alma, toda a sua força. Ele foi o único que amou o próximo e fez tudo isso. Ele cumpriu todo o ritual, ele foi batizado. Então Cristo é o nosso substituto. E por isso nós podemos estar confiantes diante de Deus. Você sabe o que acontece? Você fala, eu entendo isso. Mas aí começa a passar algum sofrimento, tem alguma desgraça, acontece alguma coisa ruim na sua vida. Você pensa, putz, eu acho que eu estou em pecado, por isso que veio essa coisa na minha vida. Será que eu sou salvo realmente? Será que Deus está me castigando porque eu pequei? Eu acho que eu não sou um cristão. Por que Deus faz isso comigo? Eu acho que eu não estou vendo direito. A gente quer voltar a cumprir a lei.
Lembra? Paulo fala, você crê e você é salvo. E aí você começa a obedecer. Mas nós vivemos como os religiosos falavam. Você crê e obedece. E se você obedecer bem, talvez você é salvo. Se liberte desse pensamento. Se você é aceito. Não, porque se você entrar nesse ciclo, você vai ficar com raiva de você, cheio de culpa, com raiva de Deus. Nós nos esquecemos que Jesus é o substituto que toma o nosso lugar. A gente quer tratar ele só como um exemplo. Eu preciso viver como Jesus. Não. É lógico que eu quero que você viva da maneira certa, mas você não vai conseguir. Se isso é o seu objetivo, digo o seguinte, o seu objetivo já foi alcançado por Jesus, que é te fazer família, filho de Deus. Ele deu um nome e um Deus que olha para nós e diz, esse é meu filho amado e nele a minha alma se alegra. Porque Jesus se tornou maldição, eu posso viver sem medo, sem tentar esconder nada de Deus, transparente, sem medo dos problemas que eu encaro nessa vida, ou sabendo que eu encaro nessa vida, são uma punição. Lá em Lucas, no capítulo 10, tem uma página que é bem interessante. Jesus envia os seus discípulos para pregar, e os cabras voltam muito felizes. Jesus fala, e aí, deu certo? Deu certo, Jesus. A gente orava e o povo era curado. Milagre aconteceu, foi da hora, foi louco. A gente orava e expulsava os demônios. O bicho saía rosnando, parecia universal. O bagulho foi louco, Jesus. E eles ficaram felizes. E aí Jesus vira para eles e fala, olha, não se alegrem, porque os demônios se submetem a vocês. Se alegrem, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Parece que Jesus foi grosso, não foi? Sabe o que ele está querendo dizer? Ele falou, olha, hoje o dia foi da hora, mas não coloca a sua identidade nesse dia. Porque pode ser que amanhã vai ser um dia super ruim. Pode ser que você vai expulsar o demônio e ele vai te pegar pelos cabelos. Não sei. Talvez o milagre não vai vir. Mas sabe uma coisa que não vai mudar, tanto no dia bom quanto no dia ruim? O seu nome está escrito nos céus. O seu nome está escrito no peitoral do sumo sacerdote eterno, que é Jesus. Pode ser que amanhã não seja um dia bom, mas isso não vai mudar. Alegre-se porque Jesus Cristo te tornou filho de Deus. Se você teve um dia bom, alegre-se. Não pelo dia bom, mas porque o seu nome está escrito nos céus. Se você teve um dia mau, segue em frente, confiando que o seu nome está escrito nos céus. Teve um outro pregador importante aí do passado, ele disse que a essência do pecado é o homem substituindo Deus, enquanto a essência da salvação é Deus substituindo o homem. A essência do pecado é o homem se colocando no lugar de Deus. Quando nós estipulamos as regras da relação, quando nós dizemos isso é religião, a essência da salvação é Deus nos substituindo na cruz, é Jesus nos substituindo na cruz, é aceitar que a nossa salvação é a graça de Jesus, que Ele nos amou e Ele se tornou maldição por nós. Porque Ele esteve separado de Deus, nós vamos viver diante de Deus com confiança, esperança, sem medo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela coragem que você teve de nos substituir, de tomar o nosso lugar, na maldição, de tomar sobre você a maldição que nós merecíamos, a maldição de estar separado eternamente de Deus. Muito obrigado, porque você experimentou isso, para que nós não precisássemos experimentar. Dá-nos coragem de viver diante de Ti, Deus, uma vida transparente diante de você e das pessoas que estão ao nosso redor. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé? Coloca o seu coração diante de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Obrigado, Jesus. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Alô?
Muito grato pela palavra de hoje, muito grato pela vida do pastor João, querido irmão, que trouxe a palavra do Senhor. Também sou grato pelos nossos irmãos, que hoje de manhã estava reunido, né? Nossos irmãos estão se reunindo alguns dias para cá, orando pela eleição do país deles, né? E o país deles vive num momento de tensão política, então hoje de manhã eles também estavam reunidos, né? E queria unir com eles e orar com eles neste momento pela eleição lá da Venezuela. Então, queria que todos os irmãos estivessem orando agora neste momento, tá bom? Eu vou pedir para o nosso querido irmão Betiol estar dirigindo a gente em oração pelo país, pela oração lá na Venezuela. Tá bom? Amém. Senhor Deus, nós nos colocamos junto com os nossos irmãos venezuelanos diante de Ti, colocando o país nas Tuas mãos, Senhor. O país está numa situação muito difícil há muitos anos e a gente acredita que o Senhor é o dono de todas as coisas, é o dono da Venezuela, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, colocamos a situação tensa desse domingo e desses últimos dias. Colocamos a situação de eleição e de confusão e de mentira nós colocamos diante de Ti, Senhor. Senhor, traga justiça e traga a sua vontade para esse país. Traz libertação e traz paz para esse país, Senhor. Nós confiamos que o Senhor é o dono de todas as coisas. Eu peço que o Senhor sabe o desejo do coração dos nossos irmãos, e a gente tem visto na televisão o que tem acontecido. E nós temos os nossos desejos, nós colocamos diante de Ti, Senhor, que a sua vontade seja soberana, que a sua vontade seja feita, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, pedimos que o Senhor traga paz para esse país. Traga paz para esse país, Senhor. Liberta ele da confusão e da mentira. E liberta os nossos irmãos também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Pai. Grato pelo dia de hoje, grato pelo nosso encontro, grato por este momento, ó Pai. Muito, muito obrigado. E agora nos despedimos, ó Pai, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor do Pai, do querido Pai, do Paizinho, e da comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Em nome do amado Filho Jesus. Amém. 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 Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor
Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas.